Meu abraço para você, meu irmão, minha irmã. Estamos no programa Você Pode Ser Feliz. E mais do que nunca, nós estaremos juntos nessa semana, que é chamada Semana Santa, porque é a perfeição de tudo para podermos vivenciar Jesus. Começou ontem com o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus, e hoje, é claro, nós estamos no primeiro dia da Semana Santa, que vai terminar por volta de 20 horas do sábado, que é quando acendemos a vela, eis a luz de Cristo. E logo pela madrugada, por volta das 5 da manhã, muitas paróquias, muitas capelas farão a procissão da ressurreição. Páscoa não é chocolate, não é toda aquela alvoroço. Isso pode existir, mas a primeira coisa, nós estamos celebrando a passagem do escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, né? Estamos fazendo uma mudança, uma passagem. Páscoa significa isso que os judeus celebravam nessa semana quando Jesus foi crucificado, porque eles lembravam a saída do Egito para a terra de Canaã, onde jorraria leite e mel. Então nós, celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus, estamos saindo da morte para a vida, saindo do pecado para a graça. O seu sangue nos lavou do pecado, o seu sangue purificou a nossa vida. E nós temos uma pergunta para você. Como é que você, minha irmã, como é que você, meu irmão, como é que você, jovem, como é que a sua família está preparando o seu interior, a harmonia da sua casa para essa grande celebração da Semana Santa? Você vai ser daquela pessoa que vai correr na igreja e vai apenas vivenciar o que ali está celebrando, e que bom que você vai fazer isso, mas o que é que vai fazer isso no seu coração de verdade? Em cada contemplação da festa, não é uma idolatria. Por exemplo, amanhã muitas paróquias, algumas fazem quarta, outras fazem na terça, fazem a procissão do encontro. O que significa isso? É uma idolatria, alguns falam. Não. Nós vamos relembrar que Jesus, quando pegou a sua cruz e saiu dali, daquele patíbulo, quando Pilatos lavou as mãos e deixou que o povo resolvesse se queria Barrabás, que era o pior do criminoso, ou se queria Jesus. Na verdade, nós temos que aprender uma coisa. Era costume da lei que um presidiário fosse solto na Páscoa como presente, aquele que tivesse bom comportamento. Assim como nós hoje, quando chega Dia dos Pais, Natal, Páscoa, libera-se alguns presidiários que voltam e outros não voltam. Só para você entender. Era costume da lei, mas não era costume colocar dois para ver quem saísse. Tanto que Pilatos, aqui nós temos que refletir um pouco da história, para perceber que Jesus já tinha tido julgamento com Anás, com Caifás, com Herodes, e foi mandado de volta, já teve com Pilatos, foi para Herodes, voltou para Pilatos. Ele chega ao ponto de não encontrar nada naquele homem. Então, o que ele faz? Ele fala, como é costume soltar, ele vai na lei, soltar um presidiário, ele podia escolher o de melhor comportamento, aquele que realmente se comportou na sua prisão. Ele escolhe o pior, que era um malfeitor, ladrão, salteador, que oprimia o povo e que havia um bando dele solto ainda, chamado Barrabás. Ele chama o pior, naturalmente até pensando, bom, esse aqui é ruim, massacrou o povo tem medo dele, eu vou confrontar. É claro que eles vão pedir que crucifique Barrabás, que amedrontou, estuprou, roubou, magoou, fez esse povo sofrer. Então, não era costume da lei colocar dois presidiários para fazer a comparação de quem queria, era para soltar um de bom comportamento. Traz então Barrabás. Pilatos já havia sido convencido pela sua esposa. Como é que esse homem inocente? E ele chega a dizer, esse homem inocente, eu não encontrei nada. Porque nós temos que aprender uma coisa. Primeiro, Jesus foi julgado pelas autoridades religiosas. Quando ele vai realmente a situação do sinédrio, quando ele vai ao sumo sacerdote, quando vai ao sacerdote atual do templo, julgam ele por um crime. Qual era o crime que os religiosos estavam julgando Jesus? Você sabe? O crime de blasfêmia, porque ele se dizia Deus. Então os religiosos estavam assim pressionando ele em cima da própria Torá, da lei de Moisés, que eles tinham e que não reconheciam nele o Salvador, o Messias. Ora, quando ele passa por essas autoridades religiosas, o que acontece com Jesus? Os religiosos, o sinédrio, o sumo sacerdote, não encontraram nada que pudesse provar a blasfêmia dele. Então recorrem
como se nós recorrêssemos ao Supremo Tribunal Federal. Recorre, então, às autoridades civis, que eram Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, que representavam ali, não iam poder julgá-lo sobre religiosidade. O que é que Herodes, o que é que Caifás, o que é que Pilatos fizeram e Anás fizeram nessa história como representantes, governadores ou não, representantes de Roma? Eles não podiam julgar Jesus por blasfêmia, ele já tinha sido julgado pelos religiosos. Eles tinham então que condenar e arrumar uma desculpa porque Jesus estava dizendo que não precisava pagar impostos. Jesus estava dizendo que ele era rei e o rei para eles era César. Então foram julgar ele por as atitudes políticas e humanas, enquanto os religiosos julgaram ele como blasfemo, dizendo que é Deus. Ora, quando cai então dentro da lei, tu és rei, tu o dissestes, ele não afirma nada. Então fica uma situação tão difícil que quando Pilatos manda ele para Herodes, ele recebe, como era a lei, 39 chibatadas. E o apóstolo Paulo diz que ele recebeu a lei mais uma chibatada, além do limite da lei. E cada chibatada ia se trocando a agressividade das pontas dos chicotes para dilacerar a carne. Foi com Herodes que ele foi ridicularizado como homem. Foi ali que foi colocado vestes. Riram dele, caçoaram dele, chutaram todas as suas partes de homem, já que ele era Deus, não poderia sentir isso. Foi um escárnio de Jesus com Herodes. Colocaram nele aquela coroa de espinhos que furou seu couro cabeludo. E não tendo o que dizer, manda de volta, vamos fazer ele sofrer. Pilatos que resolva, afinal ele está como autoridade em Jerusalém. Volta então. E quando nós vamos ver a história, nós sabemos que Herodes e Pilatos não se davam bem, embora trabalhassem para o governo de César. E esse fato de injuriar Jesus aproximou os dois, tanto que manda de volta Jesus para Pilatos. Ora, quando manda de volta, ele tem que dar um ponto final. Ele está pressionado pelos religiosos, ele está pressionado pelos judeus ali do templo para que realmente condene. Ele tem que ter a palavra final. Não encontro crime nenhum nesse homem. Eu lavo as minhas mãos. Julgai vós mesmos pela lei, porque vocês que estão dizendo que ele é blasfemo. Ele não se disse rei, ele não se disse superior a César. Mas tem a ideia de trazer, então, um marginal chamado Barrabás. Quem sabe o povo vai olhar. E se Barrabás, ele é realmente um marginal, ele fez o povo sofrer, não vão querer ele. Então vão liberar Jesus. Foi a fórmula que ele achou na lei que podia soltar alguém, mas não para escolha. Ele aproveitou disso. E quando ele diz, quem quereis que eu solte? Ah, meu Deus! Aqui nós lembramos que talvez a voz de alguns que tenham sido tocados pela graça foram caladas, silenciadas. Talvez estivesse Maria, mãe dele, e alguns apóstolos, Pedro, escondidos no meio do povo, aonde o povo revoltado, incitados pelos religiosos, gritaram forte. A voz do mundo fala mais forte às vezes. Queremos que solte Barrabás. E que faço com esse que eu não encontro culpa? Crucifica-o! Ora, o que ele faz? Ele lava as mãos, que seja feito conforme vocês querem, então. Eu não posso, não encontrei culpa. É como um juiz, eu não encontrei culpa, não tem provas, como é que eu vou prendê-lo ou condená-lo à morte? Deixa na mão dos religiosos dos judeus e que assim então é colocado sobre ele que já estava com a coroa, uma pesada cruz, como diz a palavra, para que ele caminhe humildemente, como diz o profeta, como um gado é levado para o matadouro, vai em silêncio para morrer. Ora, meu amado e minha amada, quando nós realmente percebemos isso, quando nós contemplamos isso, um dia a euforia, outro dia a condenação, nós temos que lembrar que nós somos tão pecadores que eu estou perguntando como é que você está preparando a sua vida, como é que você está preparando a sua família para essa semana, será que você só está seguindo regras ou você está fazendo com que aquilo se torne vida na sua vida? Por isso que eu quero a sua participação. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós muitas vezes recebemos um bem de alguém. É só essa pessoa pisar na bola um pouquinho só. Nem marca o gol contra, só pisa na bola conosco. Pronto, aquilo que ela fez de bem já não é mais. Eu já começo a movimentar o povo contra, assim como fizeram. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor.
E depois, ele não me deu tudo o que eu queria. E mais, ele me curou, eu já estou bem de saúde e tal. Crucifica-o, tira esse homem daí. E cabo, com o meu grito ingrato e motivado por todo o sistema do mundo, a minha voz que quer dizer não, salva esse homem, fica silenciosa. E daí nós caímos na rotina do mundo. Aí é o perigo nesse tempo que estamos vivendo, de nós mergulharmos de tal forma no sistema do mundo, que nós vamos sempre agredir Deus. No final de toda a discussão, agredir Deus que não olha por nós, que não está abençoando a gente, depois de termos feito tudo por Ele. Ora, meu querido e minha querida, se queremos ter uma ressurreição, ela tem que começar dentro de mim. Eu não posso olhar nos teatros que são maravilhosos, devemos ir em tudo que vai ser feito em nossas paróquias, de toda a parafernália de Jesus subindo ao céu, ressuscitado, da pedra rolando, glória a Deus. Mas é minha vida, ela mudou, ela teve alguma mudança? Se não teve, é um filme que nós assistimos e que apenas choramos. Ou se alegramos, mas não trouxe fruto nenhum. Qual é o papel que nós, como cristãos, temos que ter durante esse tempo da quaresma? Qual é? Então nós queremos assim estar refletindo com você, querendo que você participe. Qual é a sua atitude? Qual é o passo que você vai dar para que realmente essa semana não seja uma semana apenas a mais de 2000 anos que nós estamos celebrando. Não, atualizar no meu coração para podermos buscar na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, uma palavra que diz muito claro para mim, que eu quero repartir com você. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24, carregou os nossos pecados em seu corpo. O sofrimento das chibatadas, a coroa dos espinhos grossos que atravessaram o seu couro cabeludo, quase atingindo o cérebro. Tudo o que ele passou, carregou sobre ele os nossos erros, a nossa ingratidão, a nossa fofoca, a nossa mentira, a nossa idolatria. Tudo isso está nele. Carregou aonde? No seu corpo, sobre o madeiro. Para que, mortos, eu e você, morrendo pelos nossos pecados, vivamos para a justiça eterna. Oh, que maravilha! Se você não morrer, você não tem vida. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Então, se eu não morrer para o meu egoísmo, se eu não morrer para a minha vaidade, para as obras da carne, eu não posso ter vida. Seria apenas uma pessoa religiosa, continuando no vício, continuando no adultério, continuando em toda situação aporcalhada, crucificando Jesus a cada momento desse. Você e eu podemos estar crucificando e condenando Jesus em cada ato que a gente peca, em cada ato que a gente sai da graça, da presença dele, para poder destruir ele na vida de alguém ou na minha própria vida. Então, que Semana Santa nós vamos ter? Pode ser duras palavras, mas, meu amado e minha palavra, Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. É claro que ao entrar em Jerusalém, ele se alegrou muito, mas viu do outro lado religiosos, viu ali doutores da lei criticando a sua presença. Meu querido e minha querida, qual é o nosso papel durante essa semana? Qual é realmente o desejo que você tem no seu coração? Esteja você onde estiver, seja você quem for. Nós lembramos aqui de uma pequena oração já na primeira parada de Jesus. Quando nós contemplamos os passos de Jesus, é a Via Sacra. E a primeira estação da Via Sacra é quando ele é condenado. E que nós podemos terminar nosso bloco dizendo assim: ó meu bom Jesus, pelo mérito da vossa dolorosa paixão quando foste condenado à morte, e pelos merecimentos da vossa Mãe Santíssima e das almas reparadoras, nós te pedimos essa manhã a conversão de todos nós pecadores, a salvação dos enfermos nos hospitais e o alívio das almas que sofrem no purgatório. Amém. Eu vou a mais um intervalo e voltaremos para refletir com a sua participação. Até já.